Bom, vamos então fazer questões da prova, né? Questão 1 é isso aqui, né? E aí a questão é, vamos dizer, para todo A existe B tal que f de x igual a 0 tem 0, 1, 2, 3 soluções. Então isso aqui é uma função do terceiro grau, a gente já viu isso, né? Mas simplesmente só para ter a cara dessa função, independente de quem sejam A e B, né, o limite, quando x tende para vou botar menos infinito, de f de x, manda esse cara, menos infinito. O limite quando x tende para infinito de f de x mais infinito. Tá legal? Com certeza? Então, eu já sei o seguinte, essa função aí, independente de quem sejam A e B, ela vem de menos infinito, vai para mais infinito. Ela é uma função contínua, ela vai passar por zero. Esse aqui já está descartado, impossível essa função ter zero raízes. Né? Bom, agora, o que vai acontecer? Vamos olhar para a derivada. F' de x igual a 3x2 menos 3a, foi uma bondade infinita, eu botei esse 3 aqui. Então, f' de x igual a 0, se somente se isso aqui é 0, então x2 igual a. Tá legal? Então, esse negócio aqui, dependendo do A, tem, quer dizer, A menor que 0, e f' de x diferente de 0 para todo x. A igual a 0, implica f' de x igual a 0, se e somente se x igual a 0. E A maior que 0 implica f' de x igual a 0, se e somente se x igual a mais ou menos raiz de A. Não sei se está aparecendo aí no x igual a mais ou menos raiz de A. Bom, então, significa que dependendo do A, por exemplo, se A for menor que 0, esse negócio aqui tem derivada sempre positiva, né? Porque vai ser x2 mais A, 3x2, né? Quer dizer, A menor que 0 implica 3x2 menos 3A maior que 0 para todo x. Então, se A for menor que 0, essa função tem derivada sempre positiva. Ela vai subir direto aqui. Então, nessas circunstâncias, você já sabe que para qualquer B, né, porque, repara, não importa o B aqui. Eu já sei que ela vem de menos infinito, vai para mais infinito, e vai ter derivada sempre positiva. Isso não dependeu de B. O B ainda não foi chamado a opinar.
Então, eu já tenho certeza que existem valores de A, quer dizer, os A negativos, tais que essa função tem exatamente uma raiz. Então, para A menor que zero, não existe B tal que esse polinômio tenha 2 ou 3 raízes. Então, isso aqui já morreram. A única que pode ser verdadeira é essa daqui. Bom, digamos que A seja igual a zero. Se A for igual a zero, significa que a função vem com derivada. A igual a zero. Então, f' de x igual a zero para x igual a zero. E para x diferente de zero, eu tenho 3x2. Bom, a derivada é 3x2, se A for zero. Então, ela só se anula em zero. E ela vem de menos infinito crescendo. Aí aqui chega com derivada positiva, com derivada nula. Mas ela não faz assim, porque se ela fizesse assim, ela ia ficar com derivada negativa. A derivada continua positiva, quer dizer que ela veio, entendeu? É aquela situação assim, que você está no ônibus, no carro, sei lá, o sinal está vermelho, aí o cara vem freando, quando ele chegou na velocidade zero, o sinal abriu, ele deixou ainda, como é vamos dizer, tem ainda uma quantidade de movimento elástica aí nessa história, né? Ele pode chegar em velocidade zero, mas se tira o pé do freio, o carro volta a andar. Então, a velocidade vem positiva, se anulou e depois continua positiva. Beleza? Então, isso aqui. Então, se A for zero, é a mesma situação. Qualquer que seja B vai ter uma raiz. Então, está existindo B, na verdade está existindo todos. Agora, se o A... Mas se o A for zero, o ponto zero não seria o passamento do B? Não importa, quando o A for zero, o que vai acontecer é o seguinte, o B, vamos dizer, a função tem essa cara, só que ela não precisa passar por zero, porque vai passar em B. Então, dependendo do B, quer dizer, se o B for zero, ela vai passar em zero, que é B igual a zero. Se o B for maior que zero, o f de zero vai estar aqui, mas a função vai se anular aqui. Se o B for menor que zero, o eixo do x vai estar aqui e a função vai se anular aqui. Então, nessa circunstância, se o B for menor que zero, a função se anula num valor negativo. Tá? De qualquer maneira, só vai ter um ponto em que a função se anula. Para qualquer B que eu faça. Tá? Porque a cara, entendeu? A cara da função, o B, que é o termo independente aqui, ele só desloca o eixo do x para cima e para baixo. Se a função é sempre crescente, ele não tem o poder de fazer aparecer outro zero. Ele só muda o zero de posição. Quando a equação de segundo grau, ela tem a cara assim. Então, tem B que faz não ter raiz, B que faz ter uma raiz e B que faz ter duas raízes. Mas aqui não. Tá? Isso é o tipo de coisa que você devia aprender no ensino médio, em vez de ficar aprendendo aquelas fórmulas do mínimo, do não sei o quê. Bom, resta ainda a situação em que o A é maior que zero. Então, quando o A é maior que zero, a derivada se anula em menos raiz de A
e mais raiz de A. Quer dizer que a função, vou fazer um rascunho aqui numa janela à parte, né? A função vem de menos infinito, aí ela vem, é só examinar o sinal, né? Ela vem com a derivada positiva, crescendo, aí a derivada se anula. E aí a derivada passa a ser negativa entre menos raiz de A e raiz de A. Tá? E aí se anula de novo. E passa a ser positiva a partir daqui. Então a função vai ter essa cara. Então, mas o que acontece? Agora entra o B. A análise que eu fiz agora há pouco para o caso do segundo grau, o que o B faz? O B é uma coisa que você soma. Então, se não tivesse o B, a função passava aqui, seria assim, né? 0. Tá? Se B fosse 0, f de 0 era 0. Então, estava aqui eu tinha menos raiz de A, raiz de A. Esse aqui é B igual a 0. Então, vou fazer o desenho aqui, ó. A gente teria uma coisa assim, assim. Esse é o quadro com B igual a 0. 3 raízes. Tá? Não. Se A for positivo e B for igual a 0, 3 raízes. Mas o B ele diz onde está o eixo do X. Então, se o B tiver assim, exatamente igual a esse valor aqui, que eu não preciso calcular, posso até calcular, né? Aqui eu tenho 2 raízes. Mas se ele tiver assim, uma raiz. Se ele tiver assim, 2. E se ele tiver assim, 1. Tá? Então, significa que mesmo para esse A, que maior que 0, em que eu tenho a garantia de que a derivada se anula 2 vezes, quer dizer, a função vem lá do infinito, começa crescendo, 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 aí vem até aqui. Podia ser que ela fizesse assim, né, e depois se anulasse de novo e continuasse crescendo. Ela poderia ser crescendo sempre, mas como a derivada é isso daqui, né, isso aqui é 3x2 menos A, que é igual a 3x menos raiz de A vezes x mais raiz de A. Então, entre menos raiz de A e raiz de A, esse é positivo, esse é negativo. Aliás, esse é negativo e esse é positivo. Então, esse é negativo. Então, a derivada realmente, a função vem crescendo, a derivada se anula, depois ela começa a decrescer, a derivada se anula e ela volta a crescer. Mas o B ainda não foi chamado a opinar, agora ele vai ser chamado a opinar. Então, ele diz, eu quero ser 0. 3 raízes. Ou então ele diz, não, quem é esse cara aqui, esse valor aqui, em raiz de A, calcula aí. A raiz de A menos 3A raiz de A, né? Menos 2A raiz de A, o número negativo já que é positivo. Eu quero ser isso. Aí 2 raízes. Ou então ele diz, não, quero ser menor que esse negócio, 1 raiz. Mesma coisa aqui para cima. Então, eu posso garantir que mesmo nessa circunstância, existem valores de B em que esse negócio tem uma raiz só. Quer dizer, f de x igual a 0 tem só uma solução. Então, isso aqui que estava sub júdice, né, porque podia ser que para certos valores de A não existisse B, tal que esse negócio tem uma solução. Mas garantido. Então, essa é a resposta certa. Repara que aqui não são... Aqui é uma análise
qualitativa da situação. Porque vocês devem imaginar que muitas vezes na vida você está lidando com uma situação em que você não tem todos os dados. E você tem que extrair alguma informação dos dados que você tem. Você diz, com os dados que eu tenho, eu posso garantir que em qualquer circunstância vai ter um B, tal que esse negócio tem uma única solução. Tá? Repara que o importante aqui nessa questão não é até importante a análise, a derivada, não sei o que e tal, mas pensar isso, se preparar para lidar com questões assim, e não com questões, calcula aí, está aqui a fórmula, calcula aí. Aliás, vocês são meio ruinzinhos também, né? Eu dou a fórmula, falo para calcular a derivada, e vocês erram também, mas, porra, isso é o mínimo, né? Não é que eu esteja duvidando da capacidade de vocês fazerem isso. Claro que vocês são capazes de fazer isso, mas tem que, na hora da prova, fazer. Porque a escola do qual eu sou um agente é tão eficaz no emburrecer que até coisas óbvias, como ler uma fórmula e aplicar, vocês chegam num curso e conseguem errar. Ficam tão desestabilizados, dizendo, não sei mais porra nenhuma, fiquei burro. Não. Vocês não ficaram burros, estão aqui. Tá? Eu estou trabalhando para fazer vocês pensarem que são burros, mas vocês não ficaram burros. Estou aqui entre nós, off. Vou continuar aqui minha tarefa, né, de emburrecer vocês. Tá? Pode fazer a do BV? Não, vou chegar lá, vamos fazer todas. Tudo certo. Está pensando assim, secretamente, tudo certo, mas tenho certeza da porta, às vezes esse filho da puta vai inventar uma outra questão que eu não vou saber fazer. Essa PVT você fez em sala? Eu fiz só, calculei a derivada, eu acho. Né? Questão 2. É uma f de R em R derivável. E aí eu tenho, assim, menos 10, 12, eu sei que f de menos 10 está aqui maior que zero, f de 12 é menor que zero. Então eu tenho 2 pontos já do gráfico. A função é derivável, então ela é contínua. Significa que para vir daqui até aqui, ela vai ter que passar por esse eixo. Tem uma solução, tem uma raiz aí, né? f de x igual a zero. Agora tem um A e um B, assim. Todos os dois estão entre menos 10 e 12, e o A é menor que B, então eu posso marcar assim. Estou já lendo, né? E f' de A e f' de B valem zero. As derivadas se anulam aqui. Aí a questão é saber, eu quero que f de x igual a zero tenha 3 soluções. Pelo menos, hein? Eu sei o seguinte, para esse negócio ter 3 soluções, não, olha só, o fato da derivada em A e a derivada em B se anularem, pelo que eu acabei de ver, eu posso ter uma situação assim, né? Até aqui, posso ter assim, derivada se anula, pode até subir aqui, uma solução só.
Então, bom, também aqui, ó, a primeira alternativa é f de A vezes f de B menor que zero. Poderia o f de A estar aqui em cima, o f de B está aqui embaixo, né? E ela vem descendo, descendo, descendo. Nem precisa fazer essa corcova aqui, tá? Mas vem descendo. Então, esse aqui não garante nada. 2. F duas linhas de A maior que zero e F duas linhas de B também maior que zero. É exatamente o que eu botei aqui, né? Quer dizer, aqui eu tenho F' de A igual a zero e F duas linhas de A poderia ser igual a zero, porque não tem mais, né, maior ou igual a zero. E aqui, F' de B igual a zero e F duas linhas de B maior ou igual a zero. Eu estou botando maior ou igual porque tem funções tipo x4, né? F de x igual a x4, primeira derivada é 4x3, segunda 12x2. Então, zero é um ponto de mínimo, a função é assim, mas a segunda derivada se anula. Pode acontecer. Mas também aqui podia ser maior que zero. Quer dizer, não tem nada disso, está garantindo que tenha 3 raízes. 3. F de A menor que F de menos 10, F de B maior que F de 12. Pô, eu já acertei com um exemplo só, hein? F de A é menor que F de menos 10, F de B é maior que F de 12 e continua com uma raiz só. Agora, letra D, aqui devia ser A, B, C, D. F de A menor que zero, F de B maior que zero. Quer dizer, se F de A for aqui, ó, por enquanto não garantiu nada, porque poderia fazer assim. Mas se o F de B agora for aqui para cima, eu tenho que descer. Então, entre esses dois tem uma raiz. Agora eu tenho que subir aqui, entre esses dois tem uma raiz. E entre esses dois que eu tenho que descer aqui tem outra raiz. Pode ter infinitas. Não, infinitas... pode, mas meio delicado, mas está claro que pode ter várias, né? Pode ter infinitas também. Tá? Você pode fazer alguma coisa assim. Mas pelo menos 3 tem. Então essa aqui é a única. É legal? Hã? Não. É porque é o seguinte, ó, se o F, eu tenho garantido que F de menos 10, esse ponto está no gráfico. Quando eu digo que F de A é menor que zero, esse ponto está no gráfico. Como a função é derivável, ela é contínua. Então, ela tem que, para a vida aqui até aqui, ela tem que passar por zero. Então, aqui eu tenho uma solução para F de x igual a zero. Agora, eu disse que F de B é maior que zero, então eu tenho esse ponto aqui. Então, para vir daqui até aqui, eu tenho que passar por essa reta. Então, aqui eu tenho a segunda solução. Agora, eu sei que F de 12 é negativo. Então, para vir daqui até aqui, eu posso até fazer coisa assim, mas eu tenho que passar por aqui. Então, 3 soluções. Me lembrei de uma coisa agora, que eu vi, não sei se vocês gostam de futebol. O Brasil teve 2 grandes jogadores de meio de campo, aliás, todos 2 jogaram no Botafogo, por coincidência. Se chamava Didi, que foi o grande líder da seleção brasileira de 58.
e outro se chama Gerson, ainda está vivo, foi o grande líder da seleção brasileira de 70. E o Gerson uma vez contou que quando ele chegou no Botafogo, estava lá o Didi. Então ele era novo, ele queria correr muito e tal. Aí o Didi falou para ele, não, vamos, a gente espera aqui, porque para os caras passar para lá, eles têm que passar por aqui. É o teorema do valor intermediário, entendeu? Para vir daqui para cá, tem que passar por aqui. Então, quer dizer, a D implica nisso daqui, mas não garante, né? Porque, vamos dizer, f de A vezes f de B menor que zero implica que ou isso acontece, ou o contrário, quer dizer, f de A maior que zero e f de B menor que zero. E aí seria esse caso aqui. E não tem. Beleza? Posso apagar? Então, até agora, duas questões, não precisava saber calcular derivadas, ou muito pouco, né? Derivada de um polinômio, assim e tal. Precisava grandes sofisticações de limites e derivadas. Essa 3 aqui tem já uma coisinha assim, né? Quer dizer, f de x igual a x mais 1 sobre x elevado a x, para x maior que zero. Essa deu índice de acerto quase zero. E aí a pergunta é limite quando x tende para infinito de f de x. Então, primeira coisa, né, se alguma coisa elevado a x. Então, você pode começar dizendo f de x é igual a E elevado ao logaritmo disso daqui, elevado a x, que é igual a E elevado a x logaritmo de x mais 1 sobre x. É porque eu adotei a seguinte postura. Quanto é que é 2 elevado à raiz de 3? Como é que você calcula 2 elevado à raiz de 3? Ou E elevado a π. É meio complicado, né? Então, fiz uma construção assim. Eu sei o seguinte, que A é sempre igual a qualquer coisa elevado... Oi? Desculpa, é 1 mais... É verdade. Bem melhor, inclusive, né? É 1 mais 1 sobre x, tá? Então, a função exponencial é uma função difícil, né? Porque você tem que encontrar o expoente ao qual... Vamos dizer, você tem que levar um expoente, mas se o expoente não for inteiro... É brabo. Então, a gente estudou um bocado e olhou para o logaritmo. Logaritmo é o expoente ao qual você tinha que elevar o cara para ter o outro, é pior ainda. Mas acontece que nos últimos 400 anos aconteceram coisas na história vamos dizer, no conhecimento humano, na matemática, e uma delas foi a criação da função logaritmo, que não é baseada nessa ideia de procurar o expoente e tal. Então, foi uma função que você define de uma maneira simples, que é simplesmente assim. Você tem um aqui, essa função aqui é y,
igual a 1 sobre x. Pensando essa função como derivada de alguma coisa, seria dizer o seguinte, que a derivada da função em x é 1 sobre x. Quer dizer, quanto mais você avança, mais devagar ela está crescendo. Então, essa função aqui é definida assim. Quando você procura essa função, você olha, faz essa área daqui e chama isso daqui de logaritmo de x. Aí essa função tem uma propriedade maravilhosa que é o logaritmo. Bom, o logaritmo de 1 é igual a 0, porque a área daqui até aqui mesmo é 0. Mas principalmente o logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Que lá, pensando lá no expoente que você tem, né, qual é o expoente que você precisa, digamos você pegou uma base qualquer aqui, alfa. Então você sabe que alfa elevado ao logaritmo de A na base alfa é A. Alfa elevado ao logaritmo de B na base alfa é B. Então, A vezes B é igual a alfa elevado... Vou tirar a base, tá? Logaritmo de A vezes alfa elevado ao logaritmo de B. Opa, mas esse elevado a esse expoente vezes ele elevado ao mesmo expoente é alfa elevado ao logaritmo de A mais B. Então, essa é a propriedade básica do logaritmo. É o logaritmo de A vezes B, quer dizer, o expoente ao qual eu tenho que elevar alfa para ter A vezes B é a soma, logaritmo de A mais logaritmo de B. O expoente ao qual eu tenho que elevar alfa para ter AB é a soma do expoente ao qual eu tenho que elevar alfa para ter A com o expoente ao qual eu tenho que elevar alfa para ter B. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, para aquele logaritmo definido a partir de expoentes. Essa função aqui, ó, não teve nada a ver com isso, mas ela tem a mesma propriedade. Aí, de repente, você vai estudando, e você descobre que essa função aqui, na verdade, né, tem um número E, aqui, que se você somar até 2 e pouquinho, 2, 7, coisa assim, fizer essa área até aqui, vai dar 1 a área. Esse número aqui é o número E. E você descobre que essa função calculada com essa área é o logaritmo na base E. Ou seja, você descobre que se você pegar um número A qualquer, ele é igual a E elevado a esse logaritmo de A. Ralando um tanto. Então, essa função é mais fácil de manusear, porque ela é definida por uma área. Isso aí o computador consegue calcular. Imagina o computador testando os logaritmos. Né? Para você calcular o logaritmo, você tem que... Para você levar um número a um terço, tirar a raiz cúbica já é um perrengue. Né? Vai tirar a raiz cúbica de 4. Né? Você vai dizer, raiz cúbica de 4, bom, 2 ao cubo já é mais que 4, 1 ao cubo, então está entre 1 e 2, aí você testa aí 1,1, 1,2, 1,3, até achar o cara, aí agora próxima casa decimal, vai testando, vai ter que ficar fazendo assim. Então, imagina um número que nem seja racional. Então, calcular essa área aqui é bem mais fácil. Então, o que a gente faz é dizer, bom, então... É o seguinte, o logaritmo que... Só tem 2 logaritmos que... Bom, o logaritmo de base 10 é bom para certas estimativas, assim, para você entender, mas para efeito de cálculo, tem o logaritmo, esse logaritmo e o logaritmo de base 2, porque o computador trabalha com tudo binário, então o logaritmo de base 2 é fácil, pelo menos para coisas inteiras. Então, você diz, bom, esse é o logaritmo, e a inversa dela é essa exponencial, quer dizer, a função E elevado a x. E quando eu quiser A, então eu sei que E elevado a x, que é exponencial, eu sei que E elevado a A vezes E elevado a B é igual a E elevado a A mais B, E elevado a A elevado a C é igual a E elevado a AC,
E aí eu sei, vamos dizer, que A é igual a E elevado a logaritmo de A, então A elevado a B, ou a C, é igual a E elevado a logaritmo de A elevado a C, que é igual a E elevado a C logaritmo de A. Tá? Então eu passo a definir assim, A elevado a x é igual a E elevado a x logaritmo de A. Tá? Estamos conversados, é isso. Passou a ser minha definição. Coincide com a definição antiga perfeitamente. E aí eu passo a calcular assim. Quer dizer, a primeira coisa, quando eu olho para isso daqui, alguma coisa elevado a x, é transformar para essa maneira. E agora, se eu quero saber o que acontece com isso quando o x tende para infinito, eu tenho que saber o que acontece com isso. Não, aqui era infinito. Não, não, era infinito ou era zero? Deixa eu ver. Não, infinito. Era infinito, está aqui, está escrito aqui. Então o limite... É porque eu tinha dado uma versão anterior da prova, uma semana antes, que era zero. Aí eu mudei. Então você tem que olhar o limite, quando x tende para infinito, de logaritmo. Na verdade, né, é de x logaritmo de 1 mais 1 sobre x. Esse é o limite. Aí, bom, eu imagino que a maioria das pessoas fez o seguinte, né? Quando x tende a infinito, isso aqui tende a 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1, logo 1. Então foi o campeão das respostas, foi 1. Mas não é 1. Porque esse limite... Porque é meio assim, repara, não é evidente isso. Você está com um número que é um pouquinho maior que 1. Pensa assim, faz esse n inteiro. N igual a 1/10. Então 1,1. 1,1 elevado a décima não é 1, né? Porque 1,1, bom, todo mundo que paga juros de 10% ao mês sabe que 1,1 elevado a décima é power, né? Certo? Vocês já pagam juros de 10% ao mês? Vocês vão ganhar cartão de graça, sem anuidade, que é para vocês começarem a gastar mais do que vocês podem e aí a pagar juros de 10% ao mês, que é onde o cartão vai ganhar dinheiro. Então isso vai acontecer. Então 1,1 elevado a 10 é pesado, né? Se você diminuir um pouco, bota 100, 1 mais 1 centésimo, 1,01, mas agora é elevado a 100. Então você começa a ver que não é evidente que vai dar 1 esse negócio. Mas, a essa altura da guerra, a gente tem meios para... Isso aqui é uma coisa tipo infinito vezes zero, né? Porque quando x tende para infinito, isso aqui tende a 1. O logaritmo de 1 é zero. Mas aqui você tem isso tendendo a infinito. Então é um limite infinito vezes zero. Infinito vezes zero pode ser qualquer coisa. Então, uma ideia aqui é o famoso L'Hopital. Você tem que transformar isso em alguma coisa. É você fazer... Isso daqui é igual ao limite, quando x tende para infinito, de logaritmo de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. Agora é um limite 0 sobre 0. Meio chato, deriva em cima e embaixo. Então isso é igual a limite quando x tende para infinito. Aí você bota aqui, derivada disso é 1 sobre isso, né?
1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada de 1 mais 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. E aqui você tem a derivada desse, é menos 1 sobre x2. Bom, corta esse com esse, e esse limite é 1. Mas esse limite é 1. Mas então o limite que eu quero é elevado a esse limite. Tá? Isso aqui tende a 1. Então, E elevado a isso aqui tende para E elevado a 1, que é igual a E. Foi isso que eu fiz. Calculei tudo isso, cheguei no 1, acabei desligando. Aqui tem um macete simples, também para tornar isso mais fácil, né? É fazer aqui, isso aqui é o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x, vezes o logaritmo de 1 mais x. Tá? Quer dizer, você faz x tender a 0, positivo, e aí você, quando x tende a 0, o 1 sobre x é que tende para infinito. E aí o 1 sobre x vira o x. Você troca aqui. Porque aqui é muito mais fácil. Isso aqui já é a derivada do logaritmo em x igual a 1, que é 1. Esse limite daqui já é 1. O que está mais para quando é uma função? Pois é, eu inventei, ó. Transformei esse produto. Toda vez que você tem um produto A vezes B, isso é igual a B dividido por 1 sobre A. Então, se esse tende a 0 e esse tende a infinito, ao contrário assim, né? Agora esse tende a infinito e esse aqui também, vamos dizer, digamos que 0 mais, tende a infinito. Então, virou um infinito sobre infinito. Ou, se você preferir, você também pode escrever A dividido por 1 sobre B. Agora, esse tende a 0 e esse aqui também tende a 0. E agora você está em condições de usar o L'Hopital. Tá legal? Tudo bem, essa aí foi meio escrota. Tá. Tudo bem, mas razoável ter uma questão escrota. Se você quer tirar 10 e tal, você tem que fazer a questão escrota também. Mas não é a questão escrota que vai fazer você tirar 0. Você vai tirar 0 se você errar as questões fáceis. Coisa básica, assim. Não é tão escrota não, porque isso aí é um limite fundamental. Assim, tá? O limite vamos dizer, o limite quando x tende a 0 de logaritmo de 1 mais x sobre x igual a 1, isso é a derivada do logaritmo. Esse limite aqui é básico. E esse daqui que a gente fez era uma variação dele. Então, era ele disfarçado. Tudo bem? Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês já ouviram falar de monitor? Monitor é um cara que ganha 400 pratas por mês para fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas tudo bem. Ele fez errado? É um risco. É um risco, às vezes, o monitor. Caiu da prova e você errou? Foi uma dessas? Não, foi a discursiva. Hã? A discursiva?
Bom, questão 4. Aí tem funções P, V, T, funções de T. Só para o Pedro que está aí dizer, isso eu conheço, pressão, volume e temperatura. Essa eu sei. E P de T, V de T, igual a NR, T de T, para todo T. Quando eu estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que vale a lei de quem? Nem sei o nome. Isso é lei de alguém, né? Uma lei aí. Pressão vezes volume é igual ao número de moles vezes o número de Avogadro vezes a temperatura. Mas não importa. Eu estou fazendo matemática, não estou fazendo química. Tá? Eu só sei que eu tenho uma função, outra função. Esses dois aqui são constantes. Então, esse daqui é constante. Então, é isso. Né? Então, quando eu diz PV igual a NRT, eu decorei isso. PV igual a NRT, eu sei de cor. Mas significa que você tem lá um gás preso num recipiente e em qualquer momento da vida desse gás vale esse negócio aí. Claro, todas essas leis são leis, valem mais ou menos, até o Supremo decidir que é diferente. Bom, então, aí eu tenho um certo intervalo A menor que B, eu tenho T de T constante. Consegui, por alguma mágica, garantir que lá dentro o meu gás está a uma temperatura constante. Eu fico lá mexendo no êmbolo e tal, mas a temperatura se manteve constante. Eu não estou fazendo física nem química. Estou dizendo, bom, né, faço essa hipótese. O que eu posso concluir daí? E que ainda por cima, quer dizer, quando eu faço essa constante, significa que P e V passam a estar relacionados por uma função simples. Né? Quer dizer, isso aqui significa que P de T vezes V de T é igual a constante. Porque agora é o produto de três constantes. Né? Para T entre A e B. Então o intervalo de A a B, T de T é um número. É o quê? É um número. Se eu derivar T de T é uma constante, está escrito. Foi escrito aqui. Supõe ainda que em um dado intervalo A menor que T menor que B, T de T seja constante. Se eu derivasse ele, aliás, é uma mudança que a gente está fazendo para a matemática aplicada em engenharia matemática, a redação valer menos e valer mais a prova de português. Porque na redação você pode escrever qualquer merda desde que esteja coerente, está beleza. Na prova de português você tem que ler um texto e entender o que está escrito. Então você tem que ler o texto e entender o que está escrito. T de T é constante. Então você pode dizer, tá bom, então é um número que eu não sei qual é, mas é constante. Então isso tudo aqui passou a ser uma constante. Tá legal? Bom, e ainda por cima, né, eu ainda consegui fazer o seguinte, que, bom, o produto é constante, mas eles estão variando, no princípio. Pode ser que os dois fiquem tudo parado lá. Mas não, pode ser que eu fique lá mexendo, alterando o volume, a pressão se altera. Estou usando esses nomes assim só para dar uma imagem de um fenômeno que pode estar acontecendo. Então é isso, eu tenho lá um negócio preso, né, no êmbolo e tal, por alguma artifício, chamei o mago Merlin, ou sei lá, o pajé da minha tribo,
e ele impôs que a temperatura vai ficar constante. Eu vou fazer o que eu quiser. Isso, obviamente, não deve acontecer em nenhum caso concreto, né? Mas vai ficar constante. Aí eu fico lá mexendo, a pressão vezes volume é constante, mas pode estar mudando pressão e volume. Aí eu vou fazer isso, de repente eu vou arrumar um jeito de mexer nisso daqui, de maneira que V' de T igual a 2 vezes V de T. Para todo T no intervalo AB também. E aí eu ainda digo, bom, então entendeu, né? Eu estou mudando agora o volume de tal maneira que quanto maior o volume, mais depressa vai ser um problema, assim, né? Agora, se o volume estiver grande, eu vou puxar mais rápido. Mas se ele estiver pequeno, quer dizer, na medida que eu for apertando, o volume vai diminuindo, vai diminuindo mais devagar. Está razoável, assim, se eu for apertando. Sei, mas não importa. É o que está... São os meus dados. Né? E aí eu ainda tenho um T0 P' de T0 é igual a 1. Então tem um cara lá que P' de T0 é igual a 1. Aí, o que eu posso dizer dessa coisa toda? P' de T0? Não, P de T0. Bom, será que eu posso... Aqui, ó, claramente, o que eu tenho daqui, né? Ali, T0 está entre A e... Entre A e B. Todo mundo tá. Eu peguei um intervalo na história e disse, fiz essas observações entre as 2 horas do dia 23 de outubro desse ano até as 5 horas do mesmo dia. Então, esse é o meu intervalo AB. Nesse tempo, valeu isso. Ó, isso daqui, estou fazendo cálculo 1. Se eu não souber fazer isso quando eu estou fazendo cálculo 1, nunca mais vou saber. Se o produto é constante, então a derivada do produto é 0. Então, aqui eu tenho P' de T vezes V de T mais P de T V' de T igual a 0, nesse intervalo. Será que eu posso dizer alguma coisa sobre P' de T0? Bom, se eu substituir aqui... bom, eu tenho mais isso aqui. Ó. Então, eu posso dizer que P' de T, V de T, mais P de T vezes 2V de T igual a 0. Substituir isso aqui, ó, nesse intervalo. Tudo aqui no intervalo AB, tá certo? Todos os meus dados agora se referem ao intervalo AB. Então, isso aqui posso colocar. Por que você colocou 2VT assim do nada? Do nada, porra nenhuma aqui. Sim. Tá? Ainda tinha um dado importante, porque aqui eu tenho vontade de dizer, então, divide por V de T, mas se V de T for 0, mas generosamente está escrito aqui, né, V de T maior que 0 para todo T. É uma hipótese física. Essa talvez seja fisicamente a hipótese mais razoável, né? Que o volume nunca vai ser 0. Né? Se tem alguma coisa ali dentro, vai ser difícil você apertar e fazer o volume ser 0. Então, essa é a hipótese que eu até acredito. Então, se V de T é maior que 0, ele não é 0. Então, eu posso dividir por V de T, né? E obter P' de T igual a menos 2 P de T. Então, uma das coisas que... né? Então, letra A aqui, P' de T0 igual a menos 2. Só substituir P de T0 aqui, isso beleza, é verdade. Letra B,
P' de t mais 2P de t igual a zero para todo t em AB. Bom, foi exatamente o que eu obtive aqui. Então, isso também é verdade. Letra C. P de t é constante. Não, né? Porque a derivada é 2 vezes. Ele só seria constante se fosse zero, né? Mas não tem nada aqui. Essa constante aqui, bom, talvez, né, se eu tivesse dito, ó, vou botar em zero absoluto, t de t igual a zero, aí essa constante aqui podia ser zero, aí o v é maior que zero, o p seria zero. Mas fora dessa situação, que não está garantido aqui nos meus dados, eu não posso dizer que P de t é constante. Tá certo? Porque P de t constante significaria P' igual a zero. P' igual a zero significaria P igual a zero. Então, essa aqui não. E letra D, P' de t0 igual a zero. Também. P' de t0 igual a zero aqui só se P fosse zero, que também não está garantido. Então, só tem as respostas, as letras A e B. Tá? Não, foi só... ler... Entendeu? O que eu fiz? Eu li o enunciado e fui escrevendo em matematiquês o que eu estava lendo. E depois disse, se uma coisa é constante, a derivada é zero. Era meio que a única coisa que eu podia fazer para começar. Hã? Se você só marcar uma certa e não marcar nenhuma errada, você ganha metade. Porque são só 2 certas. Se tiver 4 certas, você ganha 1/4. Teve coisas fantásticas. Aliás, eu não comentei, mas, por exemplo, eu tenho a pergunta do limite. Aí o limite, eu digo, pode ser 1 sobre E, 1 ou 0. Aí a pessoa marca 2 respostas. Como é que pode o limite ter 2 valores ao mesmo tempo? Pediu para errar. Mesmo que marcar 1 certo, vai levar 0. Isso é meio, vamos dizer, é meio esquisito, mas acontece aqui às vezes. Na 5 também. É um limite de cosseno x menos 1 mais x2 sobre 2 menos x4 sobre 24, sobre x à sexta. Aí, quando x tende a zero, 1 menos 1, 0, tudo 0, tudo 0. Então, se você souber a série de Taylor, talvez seja melhor. Mas, se não, mete um L'Hopital aí. Então, isso aqui é igual, usando o L'Hopital, o limite, quando x tende a 0, derivada e derivada. Então, menos seno x, esse morre, mais 2x sobre 2 vira x, e menos x3 sobre 6, sobre 6, x5. Então, isso aqui, de novo, L'Hopital, limite quando x tende a 0, de menos, tá, que continua sendo 0 sobre 0, tá? Menos cosseno x, mais 1, menos x2 sobre 2, sobre 30, x4.
Aí quando x tende a 0, isso tende a 1, menos 1 mais 1, 0, isso aqui 0, 0, tudo 0. Então, de novo, L'Hopital, limite quando x tende a 0. Aí vai dar seno x aqui, menos x sobre 120 x2. Continua 0 sobre 0. Então, isso aqui é igual L'Hopital de novo, limite quando x tende a 0, de cosseno x menos 1 sobre 240, é isso mesmo? Peraí, aqui era x4, aqui era x3, né? Então, x3, 360, x2, continua 0 sobre 0. Então, é igual L'Hopital, a prova de resistência, né? De menos seno x, 1 morreu, e aqui vai dar 720 x. Bom, seno x sobre x eu já sei que tende a 1. Então, isso aqui, esse limite daqui é igual a menos 1 sobre 720, que é a letra D. Então, foi ficar L'Hopital. Eu, na verdade, eu fiz assim, tá? Eu escrevi cosseno x é igual a 1 menos x2 sobre 2 mais x4 sobre 4 fatorial menos x6 sobre 6 fatorial mais x8 sobre 8 fatorial menos etc. Aí eu subtraí isso daqui que vocês veem que é tirar isso daqui. E aí, dividindo por x6, ficou menos 1 sobre 6 fatorial, e o resto está indo para 0. Não entendi, você errou na derivada aqui em cima? Mas não entendi, o que você não sabe derivar? x2 sobre 2, um constante, o 2 embaixo é uma constante, né? É meio derivado do produto, do quociente. Aí você fez, tinha que dar certo, 4, claro, 4, aí você tem aqui, né? Você tem aqui, tá? Isso aqui é igual a x2 sobre 2, então 4 aqui, 2 vezes a derivada de x2, 2 não, 2 vezes a derivada de x2, 2x, menos x2 vezes a derivada de 2, que é 0. Mas não é para fazer assim, né? Quando você tem 1 meio de x2, a derivada é 1 meio da derivada de x2. Hã? Bom, você também tem que praticar um pouquinho para, na hora que você olhar o negócio, não ter que fazer conta demais. Questão 6, ó, essa caiu em prova, essencialmente a mesma questão, com variação nos números, né? 6. F de U de x é igual a cosseno de x menos 3. Aí, você tem que U de 3 igual a 5, F' de 5 igual a 7. E a pergunta é quem é o linha de 3? Sei lá, deriva esse negócio, né? F' de U de x, U' de x, regra da cadeia,
né? Se essa função é igual a essa, a derivada dessa é igual a derivada dessa. Então, a derivada dessa daqui é menos seno de x menos 3, a derivada de x menos 3 é 1 mesmo. Então, agora façamos x igual a 3, afinal, vamos ver se vai dar certo, né? X igual a 3, então f' de u de 3, u' de 3, igual a menos seno de 0, que é igual a 0. Não precisava nem ter dito quem é f' de u de 3 agora, né? A menos que f' de 3, se eu dissesse f' de u de 3 é diferente de 0, já bastava. Mas aqui eu tenho f' de 5, u' de 3, igual a 0. F' de 5 é 7, então 7, u' de 3 igual a 0, u' de 3 igual a 0. Na verdade, quando eu pensei a questão, eu ia botar aqui seno, mas eu me enganei e escrevi cosseno. Aí, graças a Deus, as minhas provas podem ter resposta nenhuma, então não deu nenhuma das respostas. Nenhuma resposta era certa. Mas isso aqui é impressionante. Primeiro que é uma besteira, e segundo que caiu na outra prova. Essa questão aqui. Não com seno aqui, tá? Teve um cara que estudou essa questão da outra prova. Me mandou uma mensagem perguntando como resolvia e eu expliquei. Deve ter acertado. Não? Ainda conseguiu errar? Porra, cara. E pensando, tem uma resposta, só que não dá uma batendo lá, Ué, mas no nosso regulamento está escrito que pode ter de 0 a 4 respostas certas. Mas não sabia que tinha questão que não tinha resposta. Ué, de 0 a 4 significa ter 0 resposta certa, é a mesma coisa que não ter resposta certa. Certo? Ter 0 resposta certa é o mesmo que não ter resposta certa. Se eu digo que pode ter de 0 a 4 respostas certas, quer dizer que pode ter 0 resposta certa, ou seja, nenhuma. Não, mas eu pensava que todas as questões teriam pelo menos uma resposta certa. Bom. Você podia ter dito, pô, o cara errou, vou deixar em branco e vou pedir meu ponto. Que nem eu já teria feito na prova unificada de álgebra linear, tem uma coisa assim, você tem as opções A, B, C, D e a opção não sei. Eu sempre acho que se eu não sei resolver a questão, eu marco não sei e essa é a resposta certa. Para mim, não é uma resposta certa. Não sei. Bom, 7. 7 é uma partícula de massa m e tal, se move em linha reta. Sua posição é x de t. Então aqui tem um 0 e aqui tem um x de t. E ela satisfaz a seguinte coisa: m x duas linhas de t igual a f de x de t mais g de x' de t. Parece assim, né, que esse negócio está andando, massa vezes aceleração, tem uma força que depende da posição e tem uma outra parte da força que depende da velocidade. Nesse caso, geralmente é uma força de resistência, né? Tem uma resistência ao movimento que tem a ver com a velocidade. Bom, aí o que nós sabemos? Tem uma U de R em R, tal que F de Y
igual linha de y para todo y. Y diferente de zero, então g de y vezes y é menor ou igual a zero. O que isso significa? Significa que o sinal do y, vamos pensar assim em termos de menor que zero, né? O sinal do g de y é o contrário do y. Ou seja, quando eu tenho velocidade positiva, estou andando para cá, essa força do g é negativa, está reagindo para lá. Quando eu estou andando para cá, velocidade negativa, a força é positiva. Então, é uma força que atua contra o movimento. Né? Aí eu penso, bom, uma força que atua contra o movimento tende a me fazer perder energia cinética. Né? Então, se fosse só isso, eu apostaria numa conservação de energia. Quer dizer, se fosse só isso daqui, né, eu escrevo assim, energia em função de T é igual a 1 meio de mx' de T ao quadrado mais U de x de T. Aí, se não tivesse esse cara, eu apostaria na conservação de energia. Então, eu teria E' de T igual a 1 meio, não podemos errar na derivada, né? M é uma constante, então isso aqui é alguma coisa ao quadrado, então 2 vezes a coisa, vezes a derivada da coisa. A derivada não é só derivada do seno ao cosseno, a derivada de x' é x duas linhas. Mais o' de x de t, x' de t, regra da cadeia. Mas o' é f. Então, isso daqui é igual, bom, corta esse 2 com esse 2 aqui, m x' de t, x duas linhas de t, f é menos o', né? Espero que eu tenha escrito certo aqui. F é menos o'. Então, o' é menos f. Então, menos f de x de t, x' de t. Aí eu tenho isso daqui, ó. Então, eu posso escrever, bota o x' em evidência, né? Isso daqui é m x duas linhas de t menos f de x de t vezes x' de t. Se não tivesse isso, dava zero. Quer dizer, se não tivesse essa força de resistência, eu tinha conservação de energia. Eu tinha energia cinética, mais energia potencial, que é essa U mágica aqui. Que eu fui lá, subi o morro lá em Santa Teresa, passei 40 dias e 40 noites em jejum, e Deus me deu essa lei e eu trouxe para vocês. Mas, isso aqui. Bom, então não é isso, mas se eu passar esse cara para lá, fica isso aqui. Então isso daqui é igual a g de x' de t vezes x' de t. E eu estou dizendo que para qualquer y diferente de zero, isso aqui é menor ou igual a zero. Bom, para y igual a zero, isso também é zero. Então, isso daqui é sempre menor ou igual a zero. Então, essa função aqui tem derivada que pode até ser zero, mas quando ela não é zero, ela é menor que zero. Então, esse negócio não cresce nunca. Para crescer, né? Se eu tivesse assim, fizesse um gráfico aqui, T é de T, se eu tivesse aqui um ponto T1, um ponto T2, e a energia aqui fosse 1 e aqui fosse maior, né? Aqui nesse intervalo tinha que ter um ponto com a E' de T maior que zero.
Isso não é possível, porque a linha de t menor ou igual a zero. Então, eu posso garantir que se T1 é menor que T2, então E de T1 é maior ou igual que E de T2. Acho que era isso que era para provar, né? Tá legal? Ainda tem gente que faz física aqui nessa turma? Só você? Você também? É para saber, é para fazer isso que vocês estão estudando cálculo 1, não é para calcular a derivada do seno, não. É para entender isso. Aliás, quem faz engenharia também, né? Não tem, às vezes, não, as coisas bizarras, essas funções conhecidas, seno, cosseno e tal, em alguns modelos e tal, são úteis. Mas, no mais das vezes, elas são balizas. Para se você estiver completamente perdido, você faz uma aproximação. Ou se você não sabe nada, você faz uma aproximação e usa essas coisas que você conhece para aproximar o que você não sabe que é. Mas de qualquer maneira, seno e cosseno você usa muito quando você tem movimento circular, né? Movimento circular, seno e cosseno. Movimento ondulatório, seno e cosseno. Então, daí, você começa a usar muito seno e cosseno. Tá? Para construir coisas. Bom, beleza? Que horas são? Então, ainda vamos poder fazer a última. Pô, essa 8 caiu na outra prova, eu resolvi em sala. Pô, não é possível. 8. F de 0 infinito, F de x igual a raiz de x, x maior ou igual a 0. Gráfico de raiz de x, ó, o gráfico de x2 é assim, né? X2 faz assim, raiz de x é a inversa, quer dizer, aqui está o x, aqui está o x2, aqui está o y, aqui está o raiz de y, então a raiz de y faz assim. Então, raiz de y igual a raiz de x, tem essa cara aqui. Derivada que tende a infinito, né? Não tem derivada em zero. Bom, aí A é um número real. Vamos botar um A aqui assim, ponto A, 0. A, 0. Aí eu quero o ponto, dou aqui um ponto x, f de x, e eu quero esse ponto, de todos esses, o que está mais próximo desse ponto aqui. Então, o que está mais próximo é o que tem a menor distância. A distância é o tamanho desse bicho aqui. Eu passei os últimos 6 anos da minha vida sob o comando do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Tem aqui, se eu botar aqui, baixar, tem aqui a perpendicular que tem um ângulo reto. Então, esse tamanho daqui é f de x, quer dizer, o f de x aqui é raiz de x. Esse tamanho daqui, aqui é x, então é x menos a, na verdade não é x menos a, é o módulo de x menos a, porque eu não sei se o x é menor que a ou maior que a. Então, a distância é
quadrado da distância esse é o quadrado, mas esse é o quadrado. Então, é raiz quadrada. Quando eu faço x menos a ao quadrado mais raiz de x ao quadrado, tiro a raiz quadrada. Quando eu faço o módulo ao quadrado, não preciso mais do módulo, né? Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais x, porque o x aqui é positivo. Não, raiz de x só faz sentido se x é positivo. Então, aqui eu só estou considerando x positivo. Então, é isso aqui. Se eu não fiz isso, eu não faço engenharia. Fazer engenharia, aliás, fazer física, química, está aqui nesse meio CT, CCMN, significa que quando eu tenho um problema, eu modelar o problema, olhar com as coisas e tal, de repente, eu quero o menor, o cara quer o mínimo de alguma coisa, qual é a função? Não é essa a função, eu tenho que minimizar essa função. Uma função é essa aqui. Agora, para ser um pouco esperto, dizer, o mínimo disso daqui, mínimo, raiz quadrada é uma coisa crescente, né? Tem raiz quadrada de alguma coisa. O menor valor da raiz quadrada dessa coisa vai ser atingido quando a coisa tiver o menor valor possível. Então, eu não preciso minimizar a raiz quadrada do negócio, basta eu minimizar o que está aqui dentro, para economizar no cálculo de derivadas, de coisas assim. Né? Então, eu vou... Né? Então, vamos minimizar... Vamos dizer, g de x igual a x menos a ao quadrado mais x. Coisa importante, no meu problema, só é candidato aqui quem for positivo. Só x maior que zero tem o direito de se candidatar. Maior ou igual, né? Então, x maior ou igual a zero. Então, eu tenho que achar o mínimo desse negócio. Poxa, na verdade, cá entre nós, hein? Se esse problema caísse no Enem, estava dentro do programa. Eu não usei aqui nada até agora. Eu não preciso nem fazer esse gráfico aqui, eu só preciso saber a raiz de x e tal. Eu não preciso desenhar nada. Não usei nada de cálculo. E como eu tenho que minimizar uma coisa do segundo grau, me torturaram lá para saber o ponto de mínimo da função do segundo grau. Então, eu até sei sem derivada, mas eu sei com derivada também. Né? Então, eu tenho essa função aqui. G de x igual a x2 menos 2ax mais a2 mais x. X maior ou igual a zero. Posso achar as raízes e tal e tudo, mas eu vou ter g' de x. Isso aqui tem um gráfico assim, né? E alguma coisa, sei lá, tem um gráfico assim. Só que, repara, tem uma malandragem aqui, né? O mínimo, o termo de maior grau é positivo, então é uma coisa de bunda para baixo. Mas o ponto de mínimo, ele pode estar aqui num x positivo, mas essa função também pode estar assim, né? E aí pode ter um mínimo aqui num x negativo, que não é candidato. Aí, nesse caso, a função vai estar crescendo daqui para cá e o mínimo vai estar aqui em zero. Então, isso que eu tenho que ver. Aliás, o meu A eu posso até explicitar, porque o meu A é dado, né? A igual a 0,3. Então, eu posso dizer assim, A igual a 0,3, então g de x é igual a x2 menos 0,6 mais x mais 0,4x mais a2 0,3, 0,09. Isso daqui.
Então, o mínimo ou está no ponto... Né, tem duas situações possíveis, né, interessantes aqui. Uma é o ponto de mínimo está de 0 para cá, incluindo 0. E a outra, o ponto de mínimo está para cá, e aí o mínimo vai estar aqui. Então, g' de x igual a 2x mais 0,4. G' de x igual a 0, 6 somente 6x igual a menos 0,2. Se eu não errei nada aí. Negativo. Então, eu estou nessa situação aqui. Esse cara aqui, esse x aqui, não existe no meu problema. Então, quando eu estou aqui em 0,3, eu olho para esses caras e o mais próximo é esse. Então, mínimo em x igual a 0. Então, o ponto é 0, 0. Ok? Isso aqui, mesmo sem derivada, vocês já sabiam. Precisando um pouco mais assim de... Não sei o que aconteceu hoje é segunda-feira, não sei, acho que eu dormi bem, não sei porquê. Estou ligadão aqui, mas vejo que vocês precisam mais energia para dizer, eu sei essa merda, vou fazer. Aliás, quem vai ser engenheiro, você sabe que o engenheiro... o que o engenheiro sempre diz? Eu tenho a solução para o seu problema. Porque ele sabe que qualquer solução é melhor que nenhuma solução. Então, vamos lá. Só que aqui, talvez um pouquinho mais... Então, por exemplo, uma coisa que não é para fazer aqui é você ficar olhando pontos assim, porque aí é o nível quase que do mestre de obra, né? Testando pontinhos. Tem que transformar isso em algo. Não, essa função, porque eu estou dizendo o seguinte, quando eu vou explicar a moral da história aqui, coisa importante, eu estou com uma função definida num certo intervalo AB. Aí eu quero saber qual é o mínimo da função ou o máximo da função. Ocorre o seguinte, se esse ponto de mínimo ocorrer aqui dentro, a derivada tem que ser 0, ou de máximo. Por quê? Porque eu olho a derivada, né, e a função tem que ser, eu olho esse ponto de mínimo, a função para cá é maior que ele, a função para cá é maior que ele. Então a derivada vindo pela esquerda vai ser menor ou igual a 0, vindo pela direita vai ser maior ou igual a 0. Então quando ela tem que ser uma coisa só, tem que ser 0. Mas se ele estiver numa extremidade, aí não. Você tem, olha só, faz uma função assim, ó, ela vem aqui, faz isso. Aqui tem um ponto que a derivada é 0, aqui tem outro ponto onde a derivada é 0, mas o mínimo é esse e o máximo é esse. Então você sempre, quando está analisando uma função definida num certo intervalo fechado, se não for fechado, você tem que olhar os limites. Se for fechado, você tem que olhar os valores nas extremidades. Porque eles também são candidatos a pontos de máximo e mínimo. Quer dizer, aqui, vamos dizer,
pegou, derivou a função, achou esse ponto que é derivado dessa nula, esse ponto que é derivado dessa nula, aqui tem um valor, aqui tem um valor, aqui tem um valor, aqui tem um valor. O menor dos 4 é o mínimo. E o maior dos 4 é o máximo. Então, o que aconteceu aqui? Nessa circunstância, a nossa função era dada, né, por uma função assim. Só que a função só estava definida, na verdade, né, aqui. Isso aqui, a fórmula da função está definida, mas a função não. Não tem o x aqui. Então, tinha um ponto onde a derivada se anulava, mas ele não está no domínio da minha função. Ele não existe. Então, o ponto é esse aqui. Ok? Tem uma coisa importante, olha, a nossa prova acho que não está servindo aos propósitos, porque uma das funções da prova é fazer você pensar na hora da prova e, se errar, aprender com os seus erros. Agora, eu dou essa questão numa prova, todo mundo erra. Aí eu dou na prova seguinte igualzinha, todo mundo erra de novo. Você tem um ponto, 0,30. De todos os pontos da função, eu queria saber qual tinha o ponto que seria mais perto daquele 0,30. E o ponto mais perto seria o 0,0. Sim. Porque a função que dá a distância é assim. O menor valor dela é esse. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que esses caras, quando você olha aqui, eles estão tão inclinados assim, porque, em princípio, né, quando se você tivesse um triângulo aqui assim, esses pontos de cá estariam se aproximando, estariam ficando mais próximos desse. Quando você tem, aqui se você tivesse um triângulo retângulo, já não, né? Estariam se afastando. E como aqui você é uma derivada infinita, o que acontece perto desse cara aqui é que os caras estão se afastando. E não acontece nada depois, porque podia acontecer alguma coisa assim, que criasse aqui um ponto mais próximo, mas nada do que aconteceu foi suficiente para isso acontecer. Mas quem nos disse isso foi a conta que a gente fez. Pode ter, agora, a posteriori, então, você pode ter algum argumento que mostre que, de fato, esse cara é o mais próximo. Mas essa maneira é uma maneira bastante padrão. Eu quero o mínimo de alguma coisa. Então, o que é essa coisa? Vamos escrever a função que eu quero minimizar. Agora vamos usar, sei lá, a matemática que eu tenho para encontrar o ponto onde essa função atinge seu valor mínimo. Vamos analisar a função. Tem situações, imagina, quando você está em função de duas variáveis, o seu domínio pode ser toda uma região assim, e aí o seu máximo e o seu mínimo pode estar em qualquer ponto do bordo. Então, além de poder estar aqui no meio com derivada zero, pode estar aqui na extremidade. Muitos problemas, até simples, têm soluções no bordo e dá muito trabalho achar essa solução. Porque tem problemas muito relevantes em engenharia, em que as soluções são um dos vértices desse polígono. Só quando o número de variáveis é grande, de equações é grande, o número de vértices desse polígono pode ser inabordável. Quer dizer, pode ser tal que não dá para você testar todos em tempo viável. Então, aí passa a ser outras ferramentas matemáticas para lidar com o assunto.